E eu bem mais pertinho. Pessoal, se estão nos ouvindo, por favor, apontem aí no chat. Começar? Só vamos ver se o pessoal está nos escutando primeiro. Sim. Ótimo, legal. Então vamos começar aqui pontualmente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? O meu nome é Cibele, eu sou psicóloga. Sou Felipe, pessoal, sou responsável pela área de tecnologia da Avax. E eu sou a Ana Carolina, sou a CEO da Habitat, também responsável pela Avax. A ideia hoje, desse momento com vocês, é explicar um pouquinho a respeito dessa ferramenta, que ainda é nova, que suscita muitas dúvidas. E o que a gente imaginou foi contar um pouquinho do início, de como a ideia surgiu, e na sequência, então, nós vamos apresentar para vocês um passo a passo de como explorar a ferramenta e de como agilizar aí o processo de avaliação psicológica. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história profissional. Eu me formei agora vou entregar a idade, né? Agora em janeiro fez 17 anos. E uma frustração que eu trazia, assim, era o fato de pensar, eu sempre tive bastante afinidade com a área da avaliação psicológica. O meu TCC foi sobre avaliação do desempenho cognitivo de usuários crônicos de cocaína. Então, eu já trabalhava no ambulatório de dependência química, fazendo avaliação psicológica. E o que me frustrava, de alguma maneira, era perceber que, apesar de todo o avanço tecnológico que tem acontecido nos últimos anos, do quanto que a psicologia ficou de fora de tudo isso. Então, eu aprendi avaliação psicológica na faculdade a partir de um método e ele mudou muito pouco. Né? Então, tinha um semestre sobre o Rorschach, um semestre sobre outras técnicas, né? Não projetivas, testes de desempenho cognitivo, mas tudo muito analógico. Hoje em dia, assim, a área da avaliação psicológica ela permanece ainda bastante conservadora. Então, o que ocorre? A Habitat foi fundada em 2012, a gente começou com uma atuação no polo petroquímico, com uma demanda, e lá pelas tantas começou uma demanda de avaliação psicossocial. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é um tipo de avaliação que é exigida para trabalhadores que trabalham em condições adversas, enfim. Eu e a Cibele, a gente se interessou pela área e foi buscar material sobre isso e viu que existia muito pouca informação sobre esse tipo de avaliação. Então, foi daí que a Avax surgiu. A gente criou um sistema que tinha toda uma entrevista estruturada para fazer a avaliação psicossocial e que todo o dado da avaliação psicológica ficava sistematizado ali. Com o tempo, à medida que a gente foi usando o instrumento, nós pudemos observar o quanto que aquilo agilizava a produção do laudo. Então, a partir dessa experiência, a gente considerou que seria possível criar uma plataforma que permitisse outros tipos de avaliação psicológica também. Então, hoje a Avax, ela permite fazer uma avaliação clínica completa. O psicólogo pode selecionar módulos de acordo com a sua demanda clínica. Então, por exemplo, ele tem um paciente com uma demanda relativa ao uso de drogas. Ele pode fazer um screening para uso de drogas. Ou ele tem um paciente com uma suspeita de algum transtorno, por exemplo, de ansiedade. Tem todo um protocolo ali que ele pode usar um módulo da Avax. A entrevista, quando ela é utilizada, ela já gera outputs, já gera resultados nas áreas específicas do laudo. Então, esse é um outro aspecto bem interessante da ferramenta que nós vamos demonstrar para vocês também. Né? O psicólogo ele tem a oportunidade de receber insights. Né? Então, por exemplo, observar o uso clinicamente a presença de sintoma clinicamente significativo de ansiedade, a presença de sintoma clinicamente significativo de depressão, por exemplo.
E, além disso, tem um módulo em que é possível fazer todo o exame do estado mental, que a gente considera também bastante rico isso, né? Tem toda a explicação de cada função, enfim. Né? A ferramenta permite também, né, caso o psicólogo deseje, fazer não só a entrevista psicossocial, usando um protocolo de acordo com o que é preconizado na Europa, com as normas europeias, enfim, mas também para manuseio e porte de arma, tá? E a entrevista clínica que eu falei para vocês, que é composta por módulos. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Felipe, que vai fazer a demonstração passo a passo. À medida que vocês forem tendo dúvidas, podem ir interagindo conosco, por favor. A ideia é essa, né? Que vocês podem mandar suas dúvidas, enfim. Esse é um primeiro momento, a gente quer ter muitos outros com vocês, porque o feedback dos nossos usuários é valiosíssimo, tá bem? Oi, Fabiana, tô adorando te ver por aqui. Que bom que tu tá aqui. E tomara que seja, assim, um momento proveitoso para todos. Okay. Pessoal, só uns recadinhos antes de começar a demonstrar a ferramenta. Alguns estão informando aqui que a internet está travando, que não estão conseguindo ver, só estão ouvindo. O vídeo vai ficar disponível após o final, então se vocês perderem algum detalhe, não tem problema, o vídeo vai ficar disponível e podem nos encaminhar dúvidas depois. O Daniel colocou ali que já está amando a plataforma, que legal, Daniel. Mais algumas coisas ao final, nós vamos sortear, após o término, nós vamos sortear os 6 meses, 3 meses tá, de acesso à plataforma gratuitos. Quem for o ganhador vai receber o contato posteriormente, assim que acabar a gente faz o sorteio. E nós também vamos fazer uma promoção relâmpago aqui. Quem se cadastrar na plataforma a partir de agora até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, usando um código AVAX 2018, vou colocar aqui no chat o código, apareceu para vocês, apareceu o nome da Ana ali, vai ganhar 10% de desconto no valor do plano que escolher nos primeiros 6 meses, tá? Aqui não é sorteio, então quem se cadastrar até amanhã às 23h59, usando esse código, já ganha esse desconto, tá? Acho que é isso, né? Eu vou começar a demonstrar a plataforma, pessoal. No momento que as dúvidas de vocês forem surgindo, escrevam aí. Ao final da demonstração, a gente dá mais uma repassada e respondemos isso para vocês. Eu vou compartilhar a tela, tá? Vou compartilhar a tela do meu computador para que vocês vejam a plataforma. Eu vou pedir que vocês, por favor, me apontem, tá? Tem o pessoal da AVAX, o Guilherme está online aí. Guilherme, também me aponta se tu está vendo a minha tela direitinho. Vamos lá. Quando o Felipe vai abrindo... Vou abrir aqui. Oi, Nayana, que bom te ver por aqui também. Agora sim. Pessoal, vocês estão vendo a tela da AVAX aí? Por favor, me informem. Creio que sim. Pelo menos a gente está vendo aqui. Vamos lá, então. Posso responder agora? Pode. Gente, eu vou responder. A gente vai responder as perguntas, a maioria delas no final, mas tem uma pergunta já muito interessante aqui, tá? Da Fernanda. Ela quer saber se as pessoas analfabetas também podem realizar essas avaliações. Olha, a avaliação é sempre mediada pelo psicólogo. A plataforma é utilizada para facilitar o trabalho do psicólogo. Então, a entrevista é feita pela AVAX como vocês fazem normalmente no seu consultório, na sua empresa, né? Pode ser feita também pelo celular, pelo tablet. É só ler para a pessoa e a pessoa informa a sua resposta, tá bem? Então, vamos lá. Ok. O acesso, né, pessoal, se dá pelo nosso site, que é o avaxpsi.com.br. Acho que a maioria dos que estão participando aí já acessaram, já fizeram a sua inscrição. Tá? No momento que vocês clicam no acessar a plataforma,
vocês caem para essa tela. Quem não fez a inscrição, tá, pode realizar a sua inscrição clicando aqui. Lembro que todo mundo que acessa e faz a sua inscrição ganha 10 dias gratuitos, não precisa informar número de cartão de crédito nesse primeiro acesso, nada, basta acessar, criar a conta e assim que ela é validada já pode sair utilizando. Tá? Estão vendo a tela. Então eu já deixei uma conta pré-pronta minha aqui. Pessoal, eu não estou vendo as perguntas de vocês nesse momento, tá? Então podem ir colocando ali no chat que posteriormente a gente lê elas. Agora eu estou aqui vendo apenas a minha tela. Então, vou acessar a plataforma. Eu vou fazer uma demonstração inicialmente aqui de como produzir uma avaliação psicossocial. Tá? Posteriormente, eu não vou entrar em todos os detalhes específicos para não tomar muito tempo, mas posteriormente eu também vou mostrar algumas outras telas para vocês da plataforma. Nos informaram aqui que caiu, estão nos vendo... Aproveito para responder a pergunta da Fabiana. Quantas vezes ao dia pode mexer na plataforma nesses 10 dias? Quantas vezes quiser. E depois de assinar, também pode mexer quantas vezes quiser. Tá bem? Exatamente, pessoal. Os 10 dias gratuitos, vocês têm acesso completo à plataforma, como se fosse um usuário pagante da plataforma, sem limitação alguma. Tá? Então, essa é a tela inicial da Vax. Ela traz uma série de informações rápidas da utilização da plataforma. E o nosso grande objetivo aqui é criar uma avaliação e produzir o laudo, o parecer ao final. Então, para fazer isso, o primeiro ponto que eu preciso é ter um avaliando cadastrado. Tá? Como é que eu faço o cadastro desse avaliando? Tá? No menu, aqui à esquerda, onde todas as ações da plataforma estão disponíveis, tem o menu Meus Avaliandos. Clicando aqui, vocês vão ver que existem algumas possibilidades de fazer esse cadastro. A possibilidade mais simples é entrando em Novo Avaliando, tá? E digitando as informações manualmente deles aqui. Tá? A outra possibilidade que nós temos, no caso do modelo Corporate da plataforma, é fazer uma importação em massa. O que é isso? No modelo Corporate, eu consigo ter um arquivo de Excel com os dados dos avaliandos e fazer essa importação automaticamente para dentro da plataforma, sem precisar digitar um por um. No momento que eu tenho um avaliando cadastrado, tá? Eu chamei aqui um avaliando de testes, tá? Eu coloquei ele num grupo, eu posso trabalhar com agrupadores, tá? Vocês estão vendo aqui no menu que eu tenho os meus grupos, basicamente para organizar e depois organizar os relatórios também, tá? Posso editar e posso começar uma avaliação para ele, que é o objetivo do webinar hoje. Como eu começo a avaliação? Tá? Eu posso clicar dentro do cadastro de avaliandos aqui em Nova Avaliação. Por aqui eu posso começar uma avaliação, mas a forma mais rápida é, na tela inicial, procurar quem é a pessoa que eu quero avaliar. Então, eu vou buscar o nome dele, posso buscar por qualquer parte do nome. Então, nosso avaliando de testes. E aqui eu seleciono o tipo de avaliação que eu quero. Tá? Hoje nós temos disponíveis na plataforma a psicossocial, tá? Que é a que eu vou mostrar agora, manuseio de armas de fogo, posteriormente eu passo por elas para vocês verem também os diferenciais dela e a avaliação clínica. Tá? Nós temos todo um escopo de novos modelos de avaliação que vão entrar na plataforma mais ou menos numa base mensal, né, Sibeli, nosso cronograma de entrada. Mas quem faz parte da plataforma e as nossas redes sociais, a gente também divulga no momento que uma nova avaliação é inserida. Então, eu vou ficar na psicossocial, vou iniciar essa avaliação. Tá? No momento que eu iniciei a avaliação, eu venho na tela de resumo dela, onde eu ainda posso alterar o tipo, tá, e a finalidade dessa avaliação. Eu vou manter ela como admissional aqui e a data que essa avaliação acontece. Tá? Vou iniciar a avaliação. Agora a gente vai entrar na parte de realizar a avaliação propriamente dita. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, se tem alguma coisa acontecendo. Essa avaliação tem que ser individual ou pode ser coletiva também. A entrevista, tá, ela acontece, na verdade, ela acontece com o psicólogo aplicando as entrevistas.
Existe a possibilidade dos testes, mas daí a aplicação dos testes pela plataforma da Vetor, que eu vou mostrar a integração daqui a pouquinho. Ali é possível fazer a aplicação coletiva. Nós estamos prevendo o desenvolvimento dessa modalidade, tá? Mas ainda não temos data. Fernanda Durães, se puder especificar, por favor, a pergunta é se for necessário reaplicar algum teste, por exemplo, de atenção, se é possível realizar essa modalidade. Se tu puder ser um pouquinho mais específica qual modalidade tu está te referindo, vai nos ajudar a te responder melhor. Não, isso aí sim. Enquanto a Fernanda responde ali, eu vou seguir aqui para a gente continuar. Então, essa é a tela de aplicação de testes, tá? No caso da avaliação psicossocial, ele trouxe a entrevista que nós desenvolvemos para essa avaliação específica. Depois vocês vão ver que na avaliação de de manuseio de arma de fogo, ela traz outras entrevistas e a avaliação clínica também traz uma série de entrevistas diferenciadas. Essa entrevista, não sei se Sibeli quer falar um pouquinho sobre a entrevista, ou Ana, sobre a entrevista específica da avaliação psicossocial. Aqui é interessante comentar com vocês que essa entrevista ela foi desenvolvida com base no que é preconizado fora daqui, né? Boas práticas daqui, as boas práticas da Europa, assim, então a gente buscou bastante subsídio técnico em boas práticas internacionais e criou uma entrevista de avaliação que ela é composta por módulos, por áreas. Ao final, se toda a entrevista for conduzida de acordo com o que está ali, ela gera um indicador, ela gera um índice de risco psicossocial, o que é bastante interessante para aqueles que desejam ter uma visão populacional dos dados, né? Por exemplo, será que aquele funcionário, enfim, aquele colaborador que trabalha no polo petroquímico, né? Qual é a média dele de risco psicossocial, qual é o índice? É interessante obter esse índice. Agora, se o psicólogo opta por só fazer alguns módulos, ao final ele não tem esse índice, tá? Mas essa entrevista, ela permite isso, ela é uma entrevista estruturada, que o psicólogo vai ali, então, e seleciona as perguntas ou os módulos que ele deseja aplicar. Ao final, todo esse resultado do que foi aplicado já é gerado automaticamente no laudo. O laudo ele é absolutamente editável, então o psicólogo tem sugestões de frases que podem ser editadas, enfim, podem ser integradas aos resultados dos testes que ele aplicou também. Eu vou demonstrar a entrevista, pessoal, eu não vou passar por toda a entrevista para não tomar muito tempo, mas posteriormente eu mostro uma avaliação que a gente já deixou previamente pronta, com a entrevista inteira aplicada e os outputs, os resultados, enfim, que ela gera. Só deixa eu comentar uma coisa. Nessa tela, tá, dá para fazer o que quiser, não importa se a pessoa quer aplicar primeiro a entrevista ou o teste, dá para fazer. Tá? A ideia da plataforma é que ela seja flexível para o psicólogo, que ela assim seja como uma avaliação feita em papel, só que mais agilizado, que apoie o psicólogo nesse processo. Isso aí. Então eu vou aplicar aqui, depois eu vou mostrar rapidamente, depois eu vou mostrar a integração com testes da Vetor. A entrevista, como a Ana comentou, ela é toda estruturada, então ela está dividida em várias áreas aqui, que eu posso abrir as áreas e fazer a aplicação. Tá? Eu não vou passar todas as áreas, quem se inscreveu na plataforma pode, obviamente, fazer quantos testes achar necessário dessa entrevista e ver os outputs que ela gera depois. Então, sugiro que explorem bastante, brinquem bastante com a entrevista posteriormente. Detalhe que, conforme os dados são inseridos, ela mostra novas perguntas ou elimina essas perguntas, tá? E essas perguntas, no final, compõem o índice psicossocial e os outros alertas de riscos lá no final. Em todas as entrevistas, nós temos esses sistemas de pulo. Isso aí. Então, não vou fazer toda ela, vou repassar rapidamente aqui. Tá? Tem vários outros módulos além desses, tá? Questão de uso de tempo livre, condições de sintomas. Só vou abrir os módulos aqui.
A gente passar só para esclarecer, pessoal, posteriormente a gente vai realizar novos webinars com temáticas específicas. Então, vai ocorrer um só sobre avaliação psicossocial para aqueles que tiverem esse interesse. E a gente vai entrar aí de maneira bem aprofundada, explicando o objetivo dessa avaliação, como que é conduzida. Hoje, realmente, assim, é para que vocês façam um tour por dentro da VAX, para que percam o medo de mexer na ferramenta. A gente é um pouquinho resistente no início, é natural, né? A tecnologia não avançou muito ainda na nossa área, mas já que existe aí essa possibilidade, a gente está hoje aqui muito mais no sentido de estimular vocês a explorarem mesmo os recursos da ferramenta. Então, vou salvar aqui, vocês viram que eu não respondi nada, tá? Depois, ao final, eu vou mostrar uma entrevista já com todas as respostas ali. Aí vocês viram que voltou para a mesma tela de aplicação. Aí. Exatamente. O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou ficar nessa tela até eu finalizar a aplicação das minhas entrevistas ou a importação, compra e importação de testes, que é a integração da Vetor Online, tá? É isso que eu vou demonstrar agora, como é que funciona essa integração. Eu vi que algumas dúvidas surgiram, mas fiquei feliz que eu já vi vários usuários fazendo essa integração aí. Como é que funciona essa integração, pessoal? A VAX, ela tem uma integração com a plataforma Vetor Online, tá? Que é a plataforma da Vetor para aplicação e correção de testes, tá? No momento que se aplica um teste para um avaliando na plataforma Vetor Online, a VAX consegue buscar esse resultado e integrar no processo de avaliação. Já traz o resultado, traz os percentis, traz a interpretação para dentro do laudo. Como é que funciona essa integração? A integração funciona da seguinte forma. O usuário de vocês na VAX, tá, no momento que faz o cadastro, ele pergunta se vocês já têm um usuário VOL. Se vocês têm esse usuário VOL, que é a Vetor Online, ele vai utilizar este usuário na integração. Se vocês não informam, ou seja, não tem esse usuário, o que acontece? Ele cria um usuário e vocês recebem também o e-mail da plataforma da Vetor com os dados para acesso. Tá? Após isso, no momento que eu cadastro o meu avaliando, é importante que o CPF do meu avaliando seja exatamente o mesmo que está aqui na VAX e que está lá na plataforma da Vetor, tá? Por quê? Porque ele vai usar esse dado para buscar informação. Então, eu vou mudar um pouquinho a tela aqui, vou lá para a plataforma da Vetor, tá? E vocês vão ver que no cadastro dela, eu tenho os avaliados com o CPF, tá? Essa é uma versão de testes, por isso que a gente está avaliando a Cibele aqui. Vocês estão vendo que o CPF está cadastrado aqui, tá? Esse dado faz a integração entre as duas plataformas. Então, é importante que essa informação esteja igual nas duas plataformas. Como é que eu faço essa integração? Existem duas formas de realizar isso. Eu posso não aplicar teste algum, tá? Eu posso comprar o crédito de testes, tá? Nessa coluna aqui dos testes que a gente disponibiliza, eu posso fazer a compra desse crédito de testes no momento que eu marco sim. Tá? Eu vou comprar o crédito, tá? Os mesmos valores que vocês encontram nos distribuidores, no e-commerce da Vetor. Ou, se eu já apliquei o teste, eu já tenho crédito na Vetor, já apliquei o teste, eu posso marcar ele simplesmente como já aplicado. Tá? A VAX vai saber que ela só precisa buscar esse dado. Se eu marquei como sim, eu quero a compra, no momento que eu finalizar o processo, ele vai me mandar para a tela pedindo os dados de cartão para efetuar essa compra, tá? Lembra o seguinte, a aplicação de testes, pessoal, acontece lá na plataforma VOL, tá? O que nós aplicamos aqui na VAX são as entrevistas. A aplicação de testes acontece lá e os resultados são transferidos para cá. O que eu vou fazer? Para esse meu avaliando em questão, eu já apliquei um AOL aqui. Então, eu não vou comprar. Tá? Eu já comprei o crédito, já tenho a aplicação deles. Vou marcar como sim, tá? Ou seja, perdão, como já aplicado. Já apliquei. Escolho a tabela normativa, tá? Qual tabela que eu vou utilizar. Todas as tabelas que estão disponíveis na VOL estão aqui. Pode ser. Tá? Vou aplicar aqui a tabela normativa e vou finalizar. Aqui eu tenho comprar / importar testes, tá? Como eu não marquei comprar, tá? Não marquei que eu quero comprar, ele só vai buscar resultados. Vou clicar aqui,
Ele vai me dizer que se eu solicitei a compra, ele vai me direcionar para o PagSeguro, lá para fazer o pagamento. Como eu já simplesmente apliquei, vou dar um OK, ele vai buscar, tá? Olha só, testes marcados como já aplicados na VOL, tá? Perfeito. Apliquei minha avaliação, fiz a integração com o teste, vou finalizar a aplicação de testes aqui e vou demonstrar para vocês agora como fazer a edição do laudo e, posteriormente, a geração dele. Essa é a parte mais legal. Tá? Aqui que eu edito o meu laudo, pessoal. Tá? Cada aba dessas traz um aspecto do meu documento. Sibeli e Ana, por favor, me interrompam. Lembrem o que eu havia dito anteriormente, né, em relação ao fato de que tudo aquilo que foi aplicado, seja de testes ou da entrevista, já vai para as áreas específicas do laudo. Então, vocês têm o início com os dados de identificação do usuário de vocês, que foi cadastrado lá no início. Tá? Depois, posteriormente, vem as respostas que foram geradas pela entrevista. Vocês vejam que é uma área completamente editável. Olha que amor, tem os iconezinhos ali, dá para poder editar. Como o Felipe não respondeu a entrevista, então não apareceu nenhuma sugestão de frase aqui, senão haveria, tá? Ali no tempo livre, sim. Né? Por exemplo, é um bom exemplo ali, ó, o avaliando não possui atividade periódica de lazer, já sai automático. Exatamente, eu respondi apenas algumas questões aleatórias na entrevista, então a informação já vem para cá. No momento que eu faço a entrevista de forma completa, ele já traz sugestão de textos para todas essas áreas. Isso não quer dizer que o psicólogo não possa vir aqui editar, suprimir algum trecho, ele tem toda a liberdade, isso é apenas um auxílio. Não gostou do que foi escrito, pode apagar completamente e escrever outra coisa. E o que a gente gosta de enfatizar também é que de nenhuma maneira a ideia da plataforma é substituir o psicólogo. Na verdade, a plataforma ela apenas sistematiza a parte operacional, aquele trabalho que é braçal. O raciocínio clínico ele deve ser exercido, a gente sabe da complexidade que é uma avaliação psicológica, e é por isso que essa ferramenta foi criada, para sobrar mais tempo para o psicólogo se dedicar àquilo que ele realmente precisa. Só deixa eu mostrar uma coisa que é importante ali no início. Tá? Se por acaso algum dado de identificação precisa ser substituído, modificado, tem que entrar ali nos meus avaliandos e modificar no cadastro do avaliando. Exatamente. Tá. Então, estão todas as áreas aqui, os aspectos cognitivos, aparecem já os outputs dos testes, se for o caso deles terem sido aplicados. Tem ali a área para personalidade, conclusões, né? E então isso daqui tudo vai gerar o documento que o Felipe vai demonstrar aí para você. Exatamente, pessoal. Como a Ana comentou, tá? Todo o texto ele é formatável, digamos assim, tá? E ele é configurável. E todas as respostas que foram dadas na entrevista, elas podem ser vistas aqui, tá? É possível verificar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar essa avaliação, tá? No momento que eu salvo ela, que eu fiz as modificações, tá? Ele permite que eu emita o documento, tá? Como a gente fez uma avaliação completamente vazia, eu vou pegar uma avaliação que já existe para mostrar o documento para vocês, tá? E já vou mostrar também como é que eu vejo e continuo a edição das minhas avaliações. Isso foi uma pergunta que recentemente surgiu. Se eu posso começar a avaliação no meu telefone celular e terminar ela depois no meu computador? Posso sim, sem problemas, tá? Eu posso iniciar a avaliação num dispositivo e finalizar ela no outro dispositivo sem problemas. E pode começar hoje, terminar amanhã também. E pode realizar a avaliação, por exemplo, não gostei dessa entrevista, não quero aplicar. Tudo bem. Pode realizar também a avaliação, ok? Então vejam aqui, ó, no menu Minhas Avaliações, tá? O que ele traz aqui para mim? Todas as avaliações que eu executei com este usuário, no caso, o meu psicólogo aqui. Eu vou demonstrar para vocês a avaliação, esta daqui, tá? Esta avaliação aqui eu já deixei ela pronta, tá? Eu vou editar ela, poderia excluir ela, emitir o documento, enfim, por aqui, mas eu vou editar para mostrar para vocês a tela de edição já com dados.
Tá? Então, vocês vão ver que são os mesmos dados de identificação, tá? Que é a mesma pessoa. Aqui nós temos os alertas. Olha que legal isso aí. Essa parte dos alertas é bem interessante. Então, vocês podem ver ali, o avaliando apresentou alertas, né, de acordo com os sintomas apontados, né? Então, ansiedade, depressão, estresse, sono e fadiga. Ele já presenciou um acidente de trabalho, né? Ele não possui treinamento para lidar com esses riscos. Ele se percebe com uma pouca capacidade para enfrentar esses riscos. Então, são tudo aspectos que o sistema já traz como insight para que o psicólogo conclua o seu raciocínio clínico. Isso. E lembrem que na entrevista clínica e para manuseio e porte de arma de fogo também vão aparecer daí insights específicos daqueles tipos de avaliação. É para ajudar o psicólogo, então, na avaliação. Isso. Aqui também, pessoal, os resultados dos testes importados da plataforma da Vetor, tá? Então, aqui eu tenho os resultados, no caso dessa avaliação, eu apliquei um AOA, um AOC e um G38. Então, ele trouxe os resultados e as classificações e os percentis desses testes. Vocês vão ver depois que as interpretações deles também já foram automaticamente para dentro do laudo, tá? Aquilo que a gente viu antes, tá? Essa tela aqui é a tela de edição do documento, eu posso escolher qual área eu quero ou não quero no meu documento, inclusive o título para o documento, se eu quero chamar ele de laudo, de parecer. Vou colocar agora laudo. Isso é bem interessante, gente, eu acho. Por exemplo, tem gente que usa, dependendo da finalidade, agora saiu uma nova normativa, né, do Conselho Federal, é interessante que todo mundo se atualize em relação à emissão de documentos. Então, os documentos podem ter várias finalidades, pode ser um relatório, pode ser um laudo, né? Então, ali o psicólogo tem a possibilidade de nomear o seu documento da maneira que ele deseja. Tá? O Felipe completa ali só para demonstrar. Eu vou deixar em branco para demonstrar o padrão. Tá, Mas eu posso colocar qualquer título aqui. E aqui o psicólogo, como o Felipe tinha dito, ele seleciona aquilo que ele deseja que vá para o documento final. Então, por exemplo, ele quer que apareça a impressão geral transmitida, ele quer que apareça, por exemplo, aspectos laborais relativos ao contexto de trabalho, aspectos cognitivos. Isso é bem interessante, porque o psicólogo vai montar o seu documento de acordo com aquilo que ele deseja. Vamos responder algumas perguntas? Olha só, a Fernanda fez uma pergunta bem interessante, questionando se os resultados dos testes só aparecem se forem através da VOL. Não, pode colocar manual também, tá? Por exemplo, não sei, a pessoa usa algum teste que ainda não está disponível na plataforma. Não tem problema, façam como vocês fazem na avaliação manual. Digitem ali no campo que vocês quiserem o resultado deste teste. Tem uma outra pergunta do Marcelo que está alinhada com essa questão da Fernanda, se ele ficaria preso aos testes da Vetor. O que ocorre em função dessa integração com a VOL, há uma maior facilidade, né, de já ter alguns resultados automatizados por serem testes da Vetor. Contudo, se ele utiliza testes de outras editoras, ele pode imputar manualmente esses resultados na hora de emitir o seu documento. Isso, e já que estão falando de integração, pessoal, com a plataforma da Vetor, da plataforma Vetor Online, o que acontece? Nós temos a integração com a aplicação dos testes online, e nós estamos desenvolvendo também a integração com as correções, tá? Então, hoje ele está trazendo só dados de aplicação, tá? Mas nós já estamos criando, já está em desenvolvimento, acho que nos próximos dias já deve entrar alguma coisa, de integração com correção de testes também. Tá? Tem uma pergunta ali que eu achei interessante também da Fernanda, que ela pergunta, tem um tempo para responder? Não, o tempo é livre. Tá? Inclusive, ele pode continuar editando a avaliação em outro momento. Ela não precisa ser feita toda no mesmo momento, né?
Fabiana perguntou sobre a correção dos testes. Eu acho que vem ao encontro do que eu falei agora. Hoje a gente tem a aplicação dos testes apenas integrado, mas estamos desenvolvendo a correção para trazer da mesma forma. Então, no momento que eu executar a correção, por exemplo, de um TEAD na plataforma, eu posso trazer esse resultado. E é importante, pessoal, muitos têm nos questionado isso, como funciona a aplicação dos testes vetor, tá? A aplicação dos testes vetor ocorre sempre na plataforma da Vetor, tá? A aplicação na AVAX são das entrevistas desenvolvidas pela AVAX. Isso. Daniel, em relação à tua questão ali do Palo, ela é super demandada, né? Todo mundo tem um amor pelo Palo, né? Ele é um instrumento que auxilia bastante os psicólogos na avaliação psicológica, só que hoje ainda não há uma integração com o Skip. A gente está trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível, tá? Em função da demanda por esse teste também, mas como tu disse ali, tu pode ir na área editável do laudo e imputar manualmente os resultados que tu levantou, tá? É importante, pessoal, acompanhar sempre acompanhar nas nossas redes e na própria AVAX o que a gente vai inserindo novos testes. Existe um tempo, tá, de inserção das correções, da integração dos testes, por várias questões de integração dos sistemas mesmo. Então, não são rápidas essas inserções, mas elas vêm surgindo, cada dia a gente está inserindo coisas novas na plataforma. É isso que é o legal, a plataforma ela tem crescido desde que ela nasceu em setembro e a gente quer estar muito próximo assim, dos nossos usuários. Essa que é a ideia do webinar também, é para que vocês se sintam à vontade de explorar a ferramenta e também trazer as contribuições, as demandas de vocês para que a gente possa ir atendendo. Mas, de qualquer maneira, hoje, do jeito que ela está, ela facilita muito a vida do profissional que trabalha com avaliação psicológica, que não tem que ficar naquele recorta e cola para integrar vários resultados oriundos de diferentes testes, né? Ela é uma plataforma que consolida essa informação toda. Vou voltar para a demonstração aqui para a gente chegar no nosso laudo, que é a parte essa é a parte mais interessante. Então, rapidamente aqui, ó, tá? Como eu apliquei uma entrevista aqui, então os dados já vieram, tá? A AVAX já traz, com base na entrevista, nesse caso na entrevista psicossocial, ele já traz as informações, já monta textos conforme as respostas. Como a Ana falou antes, eu posso mudar qualquer coisa, posso apagar um texto, suprimir ele sem maiores problemas. Vamos seguir aqui, aspectos laborais. Eu não vou ficar passando um a um aqui para não tomar muito tempo nosso, tá? Aqui, ó, por exemplo, os resultados do AOA vieram aqui, tá? Se eu quiser mudar esse texto, claro, aqui é o texto padrão, se vocês olharem o manual do teste, esse é o texto padrão que ele traz para o percentil e pelo score atingido, eu posso mudar tranquilamente isso aqui, tá? Chegando aqui nas conclusões, eu já deixei esse cara apto, já fiz um encaminhamento para ele, tá? Já fiz uma série de dados. Então, aqui eu tenho uma matriz de risco, eu tenho recursos e vulnerabilidades, tá? Os scores de cada área. Isso tudo não precisa aparecer no laudo se vocês não quiserem, tá? Dá para desmarcar ali a caixinha referente a isso ali no início, né? Na linha de início, de edição do documento, na verdade. Nessa área aqui a gente pode desmarcar qualquer área do laudo. Por que a gente montou esses scores? Tá? Esses algoritmos foram criados através de estudos de documentos da área, de guidelines, e eles servem para guiar o raciocínio do psicólogo. Não precisa aparecer no laudo se vocês não quiserem. Eu vou emitir o documento, pessoal, que é o produto final da nossa avaliação. Tá? Só antes de emitir o documento, aqui, se vocês ficarem com alguma dúvida, surgiu um alerta ali na área de ansiedade. Bom, dá para ir aqui, ó, na aba respostas e ir lá, né, verificar aqui. Exatamente, verificar que a resposta que o usuário inseriu naquela área. Isso. Uma demanda que apareceu hoje pela manhã,
tá? Se eu não me engano, que um usuário questionou, e tem um questionamento também no webinar aqui, tá? Que é o seguinte: eu posso imprimir essas respostas, tá? Posso imprimir essa tela sem problemas, tá? Mas nós já estamos desenvolvendo uma funcionalidade com base nesse, digamos assim, nesse feedback de usuário que aconteceu coincidentemente hoje, de gerar um relatório com todas as respostas, um texto corrido, para ficar mais fácil para o psicólogo imprimir e analisar isso aí posteriormente. Embora a cultura que a gente assim, estimule é de menos papel, né? Então, assim, toda a informação que o psicólogo precisar, ela está disponível no sistema. Como a Sibeli falou, ele pode voltar em cada área, verificar as respostas que foram dadas, enfim, para poder executar o raciocínio clínico. Então, o Felipe vai emitir o documento, que é uma parte muito aguardada, né, geralmente. E ao emitir, então, é gerado um documento em PDF. Isso aí, pessoal. Ele faz o download no PDF para vocês. Vocês vão ver uma série de informações, tá? São dados fictícios que eu coloquei, então, se tiver alguma redundância, alguma coisa assim, por favor, me perdoem nesse ponto. Inclusive, quem tiver interesse, a gente pode enviar um modelo de laudo para vocês verem. Tem muitos usuários que têm curiosidade de saber como que é esse output, tá? Então, é interessante isso. Outra coisa interessante é que a assinatura do psicólogo, ela já sai ao final do documento quando ela é imputada, né? Então, o psicólogo pode imputar a sua assinatura lá nos seus dados de cadastro, ali do seu perfil na plataforma, e isso vem automaticamente aqui. Então, o layout do laudo é esse, mas vocês lembrem que essas áreas todas que aparecem aqui, as frases, sugestões, elas são absolutamente editáveis. Essa informação, ela fica armazenada na nuvem, tá? Então, toda vez que o psicólogo desejar, ele vai ter acesso, mas ele tem que gerar o documento. Novamente, exatamente. A informação, ela está segura, a gente trabalha com vários níveis de criptografia, então, sempre que vocês acessarem a plataforma, essa informação pode ser gerada. Uma pergunta muito recorrente e super importante é a seguinte: não uso mais a plataforma, tá? Fiz várias avaliações e por algum motivo, a gente não quer que socorra, né? Mas por algum motivo não estou mais utilizando a plataforma, cancelei minha assinatura. Como ficam os meus dados? Mesmo que vocês cancelem a assinatura, tá? O usuário de vocês fica aberto para sempre. Vocês podem acessar a plataforma e fazer o download dessa informação. Vocês não vão conseguir fazer novas avaliações, mas vão conseguir recuperar os dados das avaliações antigas de vocês. Então, fiquem tranquilos nesse ponto. Pessoal, pulei alguma parte, seguimos para as perguntas. Eu acho que vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Gente, está indo muito rápido. Vocês querem ir para algum tipo de avaliação específica? Como é que está sendo a experiência? A Fernanda perguntou do modelo de laudo por e-mail. Sim, vamos ao fim do webinar, a gente vai enviar o modelo de laudo para vocês. Fiquem tranquilos. Tem alguns tutoriais que a gente está produzindo nos próximos dias, eles não estão sendo layoutados. A gente vai enviar também. Valor de uma avaliação psicossocial para verificar se está dentro do orçamento. Fernanda, a gente pode falar o nosso valor. A Avax, ela não trabalha com valor de avaliação. Tá? No momento que tu faz a assinatura, tu pode fazer quantas avaliações quiser dentro da plataforma. Mas será que não é o valor que ela quer cobrar? Não, creio que não. O valor de avaliação para verificar se está dentro do orçamento, exatamente. Se é o valor da avaliação da plataforma. Tá. Tu paga uma assinatura, na verdade. Exatamente. Como é que funciona? Tá? São 3 tipos distintos de usuários com valores distintos. Se vocês acessarem o site ali, vocês podem utilizar. Vocês podem verificar, tá? Mas quais são os pacotes? A gente tem um pacote Basic, que é um pacote que permite a realização da avaliação psicossocial, acesso a relatórios, enfim. No momento que eu assino esse pacote, eu faço quantas avaliações eu quiser. Obviamente que testes aplicados são pagos à parte, mas daí são questões dos testes da Vetor, a avaliação não tem custo. O pacote Premium permite a realização de outros tipos de avaliação além da psicossocial, tá? Também sem limites.
E nós temos também, para usuários PJ, nós temos o pacote Corporate, que é um pacote maior, é um pacote que permite customizações na plataforma, permite criação de múltiplos usuários e assim por diante. Mas, de qualquer forma, quem perguntou foi a Fernanda, né? Uhum. A gente está anotando teu nome aqui, Fernanda, depois a gente manda os detalhes das contas aí por e-mail, certo? Isso. Deixa eu abrir a nossa câmera aqui. Vamos deixar esse por enquanto. Tá. Onde está? Deixa eu ver aqui a pergunta da Fabiana. Quando temos o teste, só queremos lançar os resultados. Sim, isso é possível. Né? Tu pode aplicar o teste físico, não precisa usar a plataforma online, aplica ele de modo tradicional e lança os resultados. Hoje a plataforma ela permite, por exemplo, que se impute manualmente os dados de testes de atenção. A Felipe pode me ajudar, TEAD, e a BPA, e daí os resultados já saem, a classificação, os resultados já saem lá automaticamente. Só um pouquinho, a gente está pulando algumas coisas aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Se a gente está planejando a construção de um manual de utilização. Sim, vocês vão receber, né? E a gente vai também produzir vídeos explicativos. O manual, a versão rascunho dele ficou pronta há poucas horas, a gente mandou ela para layout, mas todo mundo, pessoal, que está cadastrado na Avax ou em algum momento se cadastrou na Avax, e principalmente quem está participando aqui do webinar também vai receber esses dados. Na aplicação dos testes de atenção, a questão da aplicação dos testes, pessoal, ele já entra mais na plataforma da Vetor, né? Não tenho como dar maiores detalhes aqui, mas se vocês entrarem na plataforma da Vetor Online, vocês vão ver que tem os manuais de aplicação dos testes, tá? Tem toda a informação lá. A notícia boa é que em breve nós teremos essa integração e ela vai se tornar bem mais fluida. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido para facilitar ainda mais aí essa integração com os testes da VOL. A Fabiana perguntou também onde colocar os dados do palográfico, por exemplo. Eles podem ser colocados manualmente por enquanto naquela tela de edição do laudo, tá? Na aba de personalidade. Sim, eu voltei lá para o topo das perguntas. Tá. Sobre a pergunta se vai ter avaliação específica para o trânsito, vai sim. A nossa ideia é contemplar todos os tipos de avaliação psicológica também. Então, nós temos previsto no nosso cronograma a avaliação do trânsito também. Não se preocupem. O que ocorre ainda, só para linkar essa questão da Cibele? Embora a gente tenha criado protocolos para orientar o psicólogo na execução da sua avaliação, né? Por exemplo, o protocolo de avaliação psicossocial, o protocolo online de avaliação para manuseio e porte de arma de fogo, nada impede que o psicólogo execute a sua avaliação para a finalidade que ele deseja, por exemplo, o trânsito, mesmo não tendo a entrevista ainda bem definida. Tá? Então, o psicólogo pode aplicar normalmente os testes que ele já utiliza e usar a plataforma para integrar esses resultados. Se o tipo de avaliação que o psicólogo geralmente usa ainda não está disponível, o que pode ser feito, tá? É só selecionar, nós vamos mostrar daqui a pouco, o módulo Entrevista Livre, ali nos módulos, na modalidade Premium, tá? E inserir as informações que habitualmente o psicólogo levanta em sua entrevista. Então, é só digitar ali a informação e gerar o documento ali para a tela de edição do laudo normalmente. Deixa eu dar uma repassada aqui, pessoal, para a gente não pular as perguntas de ninguém. Pessoal, se a gente pulou alguma pergunta, alguma coisa não foi respondida, tá? Vocês podem mandar ela para o nosso e-mail, vou colocar aqui. Tá? Mandem sem problemas, a gente responde as perguntas não precisa ser assinante, pode estar testando, pode não ter feito sua conta ainda, não tem problema. Alguém perguntou aqui, foi a Keila, que perguntou o seguinte, ao comprar a plataforma, teremos direito a todas as entrevistas da plataforma?
Sim, Keila. No modelo, no pacote Basic, a entrevista disponível é de avaliação psicossocial. No pacote Premium, além desta, nós temos as avaliações para manuseio de arma de fogo. E os módulos de entrevista clínica. Exatamente, que é uma série de módulos. O que eu recomendo, pessoal? Façam o teste, tá? Vocês têm a possibilidade dos 10 dias, acessem a plataforma, façam o teste, acessem no módulo Premium. Depois, se vocês quiserem mudar para a conta Basic, não tem problema. Mas lá vocês podem ver todas essas possibilidades e testar todas as entrevistas. É um problema, acho que a Nayana Nayana, a tua questão, né, em alguns laudos, para mim, no documento não aparece o índice psicossocial. Sobre o índice psicossocial, ele só vai aparecer quando a entrevista for aplicada integralmente. Então, pode estar acontecendo isso, né? Em alguns casos, ou não deu tempo, ou a questão não era pertinente, ou tu decidiu por algum outro motivo não aplicar, não vai aparecer esse índice. Mas nós vamos dar uma olhadinha, Nayana. A Nayana é nossa top user da plataforma. A gente está super feliz, Nayana, com a tua utilização e com a tua participação hoje no webinar. A gente tem visto assim, a tua utilização e, mais uma vez, a gente se coloca inteiramente à disposição para sanar todas as tuas dúvidas. Enfim, por favor, contribuam, perguntem, para que a gente possa ir melhorando a ferramenta. Vou dar uma olhadinha nas tuas questões ali, Nayana. Ver se é exatamente o que a Sibeli falou e te dou um retorno, fica tranquila. A Fabiana perguntou se o Palo é na aba de personalidade, onde ficam os de atenção. Os de atenção é na aba de desempenho cognitivo, aspectos cognitivos. Mas, por exemplo, se alguém quiser colocar em alguma outra aba, por algum outro motivo, sintam-se tranquilos para recortar e colar em outro lugar, ok? A entrevista faz parte da plataforma ou tem que ser comprada na Vol? Não, todas as entrevistas são parte da Avax, pessoal. No momento que vocês assinam a Avax, vocês acessam as entrevistas sem limite, tá? Vocês podem aplicar quantas entrevistas forem necessárias, tá? Inclusive, alguns usuários fazem apenas entrevista, começam avaliações só com entrevista. Como sugestão, eu tenho utilizado a plataforma como treino, com base em avaliações já realizadas em outros formatos. Legal. Obrigado, Cristiane, muito bom, parabéns. A Nayana está rindo que ela é a top user, realmente, Nayana. Nayana, a gente vai te mandar uma camiseta, isso, igual a nossa, tá todo mundo elogiando aí. Vamos mostrar a camiseta aqui. Todo mundo elogiando, a Nayana vai receber uma camiseta. A Nayana bateu o recorde de uso. Vocês têm aí algumas horas, pessoal, para bater o recorde dela. Como eu faço para me cadastrar nos 10 dias? Fernanda, entra lá no avaxpsi.com.br, tá? E faz o teu cadastro. No momento que fizer o teu cadastro, o que acontece? A Avax ela é uma plataforma exclusiva para psicólogos. Então, no momento que tu faz o teu cadastro, vai receber um e-mail solicitando a documentação para comprovar para a psicóloga. No momento que tu manda essa documentação, é uma foto da tua carteira de identidade profissional. No momento que tu manda essa documentação, a gente ativa o teu usuário e tu tem 10 dias de uso ilimitado da plataforma. Mais outra coisa? Eu acho que... Não sei, se nós pulamos alguma pergunta, por favor, nos perdoem e mandem para o e-mail ali que o Felipe colocou. Isso. E falem aí o que vocês desejam saber mais. A gente pode mostrar os módulos de avaliação clínica também. Legal, para entrevista ótimo. Clínica, né? Vou compartilhar a tela novamente aqui, então, pessoal. Entrevista para RH, Marcelo perguntando. Essa é uma demanda, Marcelo, que tem surgido muito na entrevista de RH, especialmente em contexto de seleção de pessoal. Então, assim, a ferramenta auxilia bastante. Hoje não há uma modalidade, por exemplo, de entrevista por competências ou já com um laudo modelado para essa finalidade, mas em breve vai sair. Mas, de novo, nada impede que tu utilize, porque tem uma entrevista que é genérica,
né? Então, tu pode fazer de maneira mais genérica e imputar as informações que tu deseja, porque o laudo ele é absolutamente editável. É bom lembrar isso, tá? Embora haja sugestão de estrutura, o psicólogo pode alterar ali toda a estrutura do laudo conforme ele desejar. Pessoal, eu vou demonstrar aqui, para a gente já se encaminhar para o fim aqui, vou demonstrar os módulos, né? Uhum. E posteriormente respondemos mais algumas perguntas. Vou começar uma avaliação nova aqui, tá? De novo no nosso teste, ele é o único avaliando que eu coloquei aqui. Eu vou pegar a avaliação clínica, tá? Finalidade dela, eu vou botar ela como teste, pode ser qualquer finalidade. A avaliação clínica é a nossa avaliação, digamos assim, mais aberta, né? Isso. Ela permite uma série de... Ela é a mais flexível. Ela é mais flexível. Então, vou iniciar a avaliação aqui. Ela é muito boa, gente. Aqui, ó. Explorem. Vocês vão verificar que a tela é exatamente a mesma da avaliação psico, só que ela traz todos os módulos independentes, tá? Que eu posso fazer a aplicação desses módulos. Então, eu vou aplicar aqui... Mostra primeiro a entrevista livre, só para... Porque a entrevista... Isso. A entrevista livre é aquilo que eu falei. Se por acaso vocês ainda não tiverem uma modalidade contemplada de avaliação psicológica, dá para usar esse campo para inserir... Exatamente. Por exemplo, não tem para o trânsito ainda, não tem para seleção de pessoal. Então, o psicólogo pode abrir essa modalidade ali, entrevista livre, que é absolutamente livre, e inserir toda a informação que ele deseja, por exemplo, histórico de acidentes, né, infrações, ou no contexto de seleção de pessoal, entrevista por competências, ele vai ali e edita tudo para depois integrar com o resto. Eu vou cadastrar aqui e vou cadastrar rapidamente só para mostrar uma... Bom, essa aqui já é o suficiente. Acho que o exame de estado mental. Vamos pegar Bota esse daqui, o primeiro. O exame primeiro? Tá. Isso. Para mim pegar o maior texto de todos. Olha, por exemplo, assim, ó, na entrevista do exame do estado mental é legal, porque assim, se um psicólogo menos experiente for fazer essa entrevista, já tem as explicações de cada tópico. Então, já vai guiar o psicólogo, mais ou menos, para como ele deve avaliar cada função do estado mental. Então, ele é orientado ali como deve ser, por exemplo, avaliado a atenção, né? Como que deve ser avaliado a questão da atenção. E todas as respostas que o psicólogo marcar vão ser remetidas lá para a área específica do laudo. Isso que é muito legal. Eu costumo dizer que ela é quase uma ferramenta assim, de aprendizagem até. Né? Porque às vezes é difícil lembrar de todas as funções do estado mental, enfim. Então ela guia o psicólogo a fazer um trabalho de maneira bastante precisa. Estou marcando aleatoriamente itens aleatórios aqui, pessoal. Tá dando para acompanhar, pessoal? Vocês estão conseguindo? Novamente, né? Aconselho que acessem a plataforma e testem. É difícil a gente mostrar absolutamente todas as questões, todos os recursos aqui. Eu vou só finalizar essa daqui para mostrar para vocês como é que funciona a produção do laudo aqui, nesta avaliação. Então, aqui o quê? É bastante coisa. Vou cadastrar. Ok, vou finalizar. Mesmo fluxo do anterior, a diferença da avaliação clínica é que ela traz o quê? Tá? Ela traz um editor aberto para o meu laudo. Tá? Ele é um editor de textos aberto, ele não tem toda aquela segmentação. Por isso que a gente diz que ela é uma entrevista mais livre. Não tem toda a segmentação da psicossocial e eu posso selecionar os módulos que eu apliquei e inserir esses módulos aqui. Então, a informação já vem diretamente ao exame de estado mental, tá? Que é gigante. Olha que amor isso, gente. Ele já traz toda a informação para mim. Tá? E daí o fluxo é exatamente o mesmo. O psicólogo pode editar. Exatamente. Como ele quiser. O documento. Vou voltar para cá. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim aqui, só para relembrar, antes de encerrarmos e respondermos mais algumas perguntas, nós vamos em seguida
fazer o sorteio dos 3 meses, tá? Para todo mundo que se inscreveu, a gente tem os dados das inscrições de vocês, a gente faz o sorteio, a gente faz uma live depois. Eu acho que sim. A gente realiza esse sorteio. Isso, fiquem ligados aí. E todo mundo que se cadastrar na plataforma até amanhã à noite, utilizando o código, vocês vão ver que tem um campo lá para digitação de código, utilizando o código AVAX 2019, não 2018, né, Felipe? Mudou o ano. AVAX 2019, se alguém botar 2018, a gente vai ver também, não tem problema. Todo mundo que se cadastrar com esse código até amanhã, às 23h59, tá? 10% de desconto na sua mensalidade dos primeiros 6 meses. Pode se cadastrar, vai usar o período de teste sem problemas e depois tem esse desconto. E caso alguma dúvida não ficou respondida, pessoal, qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail para nós, também vou colocar aqui. Talvez a gente pulou alguma coisa, tá? contato@avaxpsi.com.br, tá? Os valores perguntaram aqui, tá? O modo Basic é R$ 39,90 mensais, o Premium R$ 59,90 e o módulo Corporate inicia em R$ 99,90. Isso aí, tá? Qual é a diferença do módulo corporativo, tá? Isso vai na linha daquele pessoal que trabalha em empresa, trabalha com RH, né? Muitas vezes há uma demanda específica, tanto de modelo de documento que deve ser emitido, ou de alguma especificidade da plataforma que seja necessário. Então, o corporate, ele parte desse valor de 99, né, e ele é passível de customizações. Então, é possível criar funcionalidades na plataforma que ela não tem. Eu gostaria ainda de agregar uma informação, assim, já na linha de finalizar essa conversa e tal, que a nossa reflexão, assim, é que a AVAX, ela vem, né, para dar conta, não dar conta, mas para contribuir, né, na solução de 3 problemas. Né? O primeiro, a falta de tecnologia para sistematizar os dados oriundos da avaliação psicológica. A gente trabalha de maneira muito operacional, braçal e pouco sistematizada. A segunda é a de falta de protocolos bem definidos, e eu fui professora há muitos anos, a Sibeli também vem da área acadêmica, era uma coisa que nos afligia, né, o fato de ver que a avaliação ela é feita de maneira tão heterogênea, né, embora muitas vezes a finalidade seja a mesma, a avaliação para o trânsito, para a cirurgia bariátrica, a avaliação psicossocial, mas não há um protocolo bem definido. Então, eu brinco assim que se tu deixar, às vezes, um profissional meio experiente pode perguntar qual é a cor que o seu avaliando gosta, né, para inserir ali, o que acaba consumindo tempo, não indo direto ao objetivo da entrevista, né. Então, a ideia de ter protocolos online de avaliação é para tornar o trabalho do psicólogo mais objetivo e mais preciso. E eu acredito que a gente, como psicólogos e profissionais e preocupados com o desenvolvimento e com o quanto que a nossa área vai ser respeitada, a gente tem que trabalhar de maneira mais baseada em evidência possível. E é por isso que é interessante trabalhar com esses protocolos bem definidos. E, por fim, tem uma questão que também nos preocupa, é que quando tu faz uma avaliação, né, e entrega um laudo para aquele avaliando, para a empresa, enfim, esse laudo normalmente ele é engavetado. Mas ao esse dado poder ser compilado, consolidado em uma plataforma, o psicólogo ele agrega valor ao seu trabalho, porque ele pode oferecer para o seu cliente, né, uma visão populacional daqueles dados. Então, por exemplo, a gente trabalha no polo petroquímico, avaliando risco psicossocial, e a gente consegue demonstrar para o nosso cliente quais são os riscos aos quais aquela população está exposta, para que sejam tomadas ações, enfim, para mitigar esse risco, ações preventivas também, para que se faça a gestão desse risco. Então, isso é bastante interessante também. A AVAX, ela permite que o psicólogo extraia relatórios da plataforma e, no caso do plano corporativo, esses relatórios são absolutamente customizáveis. Então, pessoal, para encerrar aqui as últimas 2 perguntas,
Quem já se cadastrou recentemente não ganha mais os 10% de desconto. Eu acho justo, sim. Quem está participando e se cadastrar ou estiver cadastrado vai ganhar. Nós vamos pegar os e-mails dos participantes aí do webinar e todos que participaram, já estão cadastrados, vão ganhar. Só pedimos que vocês espalhem a notícia da plataforma para os colegas de vocês. Vamos criar a cultura, né? E a Fernanda ali, de novo, questionando sobre ela atua com avaliação psicossocial, vocês acham que o BASIC, sim, se tu atua exclusivamente com avaliação psicossocial, o BASIC atende perfeitamente. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida, algum comentário? A gente gostaria muito de receber feedbacks de vocês, o que vocês acharam, se conseguiram esclarecer dúvidas, né? A gente quer criar aí uma sinergia para trazer para a nossa área tecnologia, para mostrar que o psicólogo pode sim trabalhar de maneira precisa, científica, que não é um achismo, né? Então, estejam todos aí convidados. A gente quer criar uma comunidade no Face da VAX, então também vamos informá-los a esse respeito de um grupo fechado lá para trocar dicas, dúvidas, tá? Contem conosco. Pessoal, agradecemos a participação, então, de todos. A Maria Júlia ficou feliz. Agradecemos a participação de todos, tá? Não hesitem em entrar em contato com a gente, o e-mail está ali, pelas nossas redes sociais também. É isso. Colocação. Ana? Tem alguém com a mãozinha levantada aqui. Ana Cristina? Isso aí, então, pessoal. Finalizamos? Obrigada pela participação. Nos mandem dúvidas, sugestões. Tá bem? E boa semana de avaliação a todos. É isso tchau, aí. tchau. Tchau.